A expectativa que eu tenho é de manutenção de juros altos, já que o governo quer gastar mais, isso deve ajudar um pouco a inflação a acelerar, e esses juros altos vão segurar o dólar em patamares mais comportados. Não estou falando que o dólar não vai subir comparado ao que está hoje, mas acho difícil, por exemplo, o dólar bater R$ 6. Porque na hora que isso acontece, todo mundo que pode exportar alguma coisa vai querer exportar para Sim. ganhar o dólar em R$ 6. Tudo que pode ser importado também fica mais caro. E aí, essa fusão, né, de preços mais caros acaba terminando numa inflação mais alta e forçando o Banco Central independente a aumentar mais a taxa de juros. E essa taxa seguraria o dólar num patamar mais tranquilo. Então, o que eu acho é que a gente não vai ver um dólar disparando, a gente deve ter um ano de juros bem altos, com taxas reais gordas. Isso é ótimo, por exemplo, para quem está com dinheiro em renda fixa, né, é muito bom, só que essa taxa de juros, ela não vai poder ficar para sempre alta assim, porque senão ela acaba com a nossa dívida pública. Ela estoura a nossa capacidade de pagamento, né, a dívida vai estar crescendo muito. Só que quando essas taxas estão altas, não é oportunidade só em renda fixa, é oportunidade em tudo. O Howard Marks, que tem livros muito bons, né, um gestor muito conceituado, o Warren Buffett fala que para ler o que esse cara escreve, ele costuma dizer que o mundo funciona por arbitragem. Então muita gente gosta de juros baixos para ir para a bolsa nessa hora. Ele fala que, olha, a hora de estar na bolsa é antes, porque quando as taxas baixam, os preços sobem de uma vez e aí os retornos ficam comprimidos em ambas as partes. Quando as taxas sobem, os preços na bolsa baixam e os retornos ficam muito grandes em ambas as partes. Então, por mais que muita gente esteja querendo, sabe, abandonar investimento em renda variável no Brasil, pensando, não, esse governo vai acabar com bolsa de valores, eu acho que as expectativas estão tão pessimistas que os preços já estão muito baixos. Se a gente compara o mercado nacional com outros mercados, a gente é o mais barato dos emergentes, sendo que tem muito emergente em situação muito pior do que a gente. Sim. Então, por conta disso, se não for tão ruim quanto muita gente pensa, pode ser, sabe, só ruim, porque o pessoal pensa que vai ser péssimo. Se for só ruim, a bolsa tem que subir. Se for bom e a gente for surpreendido positivamente, tem que subir muito. Vai ter ação que vai dobrar de preço em coisa de um ano. Então, por mais que o resultado da eleição não tenha sido aquele que eu preferia, eu tô relativamente otimista com o Brasil para esse ano, tendo em vista a conjuntura internacional. Não quero dizer, né, nossa, tô tapando o sol com a peneira, não sei o quê, não. Eu acho muito mais que o Brasil ele virou a menina mais bonita da sala porque as outras pegaram cachumba e brigaram e perderam os dentes da frente. Entendeu? Porque você pega assim na Tá uma inflação gigante, né, é, Estados Unidos tá você vai passando. olhar mundo, vamos falar primeiro de desenvolvidos. Estados Unidos e Europa têm uma inflação muito mais alta do que a gente. E estão muito atrasados, principalmente a Europa, para subir taxa de juros para controlar a inflação. Sendo que a Europa tem um problema muito mais grave também. Porque aqui no Brasil, a gente está falando que se a taxa ficar muito alta, a gente continuar gastando mais do que arrecada, a dívida pública vai explodir alguma hora, passar de 100% do PIB. Na Europa já tem muitos países com mais de 100% do PIB de dívida. E era tranquilo enquanto a taxa estava em zero. Se a taxa começa a subir, e você tem um bloco lá muito heterogêneo, como a Alemanha, que é super responsável, mas tem outros países que não são assim, então começa a ficar um negócio meio esquisito. E além disso, parte da subida de preço que a gente viu na Europa é por conta da reflexo de pandemia ainda, aumento de oferta monetária, de dinheiro, mas também tem a questão energética. E subir taxa de juros não faz com que a Rússia libere um grama a mais de gás ou de petróleo para eles, né? Então, é um problema difícil de ser resolvido. Nos Estados Unidos é mais tranquilo. Eu acho que lá eles vão conseguir domar a inflação muito antes dos europeus, por exemplo. E que as taxas de juros vão começar a cair lá antes do restante do mundo. Agora, se você pega emergentes, você tem uma Rússia em guerra com a Ucrânia, Essa você guerra não tem. não tem fim, né, parece que não Ah, entra em acordo, pode, não. pode durar muito mais do que a gente pensa que vai durar. Basta pensar que quando os Estados Unidos invadiram o Iraque e o Afeganistão, muita gente falava que seria alguma coisa rápida, né? Poxa, Exato, o rápido Vietnã é muito no longo. Afeganistão ficou 20 anos, US$ 2 trilhões gastos. E no Iraque tá até agora. Ô Bruno, e assim, falando da questão de renda fixa, porque o pessoal tem muito disso, cuidado, tá, gente? Essa coisa de ficar girando carteira. Aí tem amigos meus que falam: "Ah, vou vender todos os meus fundos imobiliários, vou agora para renda fixa", e vai e volta. Cuidado, pessoal, tenha aí uma boa alocação de ativos, diversifica a carteira, mas muito cuidado com isso daí que a gente tá vendo muito. A renda fixa, todo mundo pergunta: "Mas quais são, os investimentos bons agora?". Que você acha que o pessoal deveria avaliar aí na carteira? Eu acho que o primeiro ponto é excluir o que é ruim.
Esse é o primeiro, né? E pensando em renda fixa, o que eu acho que o pessoal tem que ter muito cuidado agora? Com títulos que não têm liquidez, por exemplo, debentures, crise CRAS de longo prazo, assim, muito longo prazo. Porque esses títulos sofrem marcação a mercado. Muita gente está descobrindo isso agora, porque começou aquela marcação a mercado, antes era na curva, né? Aí o pessoal achava, comprei uma debenture aqui de, sei lá, Petrobras que vai vencer em 2035. E olha que bonitinho, né? Rende todo mês ali IPCA mais, por exemplo, 6%. E agora ele tá vendo o negócio chacoalhar. E se ele mantiver até o final, tranquilo. Agora, muita gente compra esses títulos que vão vencer daqui a 13 anos pensando que vão ficar até o final. Só que esse cara faz isso sendo que ele investe há 1, 2 anos. Então ele tá estimando que ele vai se manter investidor por 6 vezes mais tempo do que ele tem de mercado até agora. Eu acho que essa é uma decisão muito precipitada. E ele pode sair antes, só que ele sai antes, ele sai com um pedágio. Ele toma lá na marcação a mercado, já tá caindo, se os juros estão subindo. E além disso, ainda tem a questão que não tem liquidez. Não é que nem bolsa, que se você quer vender Itaú, por exemplo, eu posso estar querendo comprar na mesma hora. Você tem uma debênture, não tem um mercado para você fazer. Você tem que ligar para a corretora, tem que entrar em contato, aí o cara fala, consegui arranjar alguém para comprar de você aqui. Às vezes até eles recomprando. Mas o cara joga o preço lá embaixo. Então, o principal mesmo debênture incentivada, ou Bruno? Sim, mesmo debênture incentivado. O cara pode jogar o preço lá embaixo. Não tem mercado. Então, o principal é evitar aquilo que, na minha opinião, é ruim. E dentro do ruim é o que tem pouca liquidez e prazos muito longos. Porque quando você pega um título de prazo muito longo, num ciclo de queda dos juros, isso é bom, você ganha com marcação a mercado. Quando as taxas de juros caem, o preço dos títulos sobem. É um ótimo movimento. Mas agora a gente está no movimento contrário. Antes da eleição, o pessoal discutia quando que a Selic ia começar a cair. Se ia ser segundo semestre ou primeiro, e alguns mais otimistas falando até de primeiro trimestre. Passada a eleição, passado um tempo, não tem ninguém mais achando que a Selic vai cair no primeiro semestre. Alguns apontam que é lá no final do ano, e tem gente já falando que ela vai ter que subir. Então, se você tem um ciclo de subida dos juros, e aí na sua Selic é a taxa de juro longa subindo também, porque a capacidade de pagamento do Brasil vai ficar pior, esses títulos longos são ruins. E pensando no que é bom, tem um título que é ótimo, que ele é muito bom para iniciante, que é o Selic. Esse tá... o pessoal que tá investido tá rindo de orelha a orelha. Hoje eu tava gravando com um vídeo do YouTube, né? E aí o meu câmera e editor lá, o John, ele falou, cara, investi 10 mil no Tesouro Selic em 4 meses, né? Falou do retorno dele, rindo pra caramba. Eu falei, é maravilhoso isso. Eu falei, John, é maravilhoso porque a Selic tá alta, não é sempre assim, né? Uma hora as taxas de juros pode baixar. Então esse é um título muito bom. E eu também gosto de títulos mais curtos que estão atrelados ao IPCA. Só que, infelizmente, o Tesouro ele acabou... Infelizmente não, faz parte. Mas ele acabou de mudar o título mais curto que eles tinham lá, que era o IPCA 2026, que ia vencer daqui a 3 anos. Eles colocaram agora o IPCA 2029 como mais curto. Esse já sofre mais com marcação a mercado, porque ele está mais distante do vencimento. Isso de marcação a mercado eu sei que é mais complicado, eu vou tentar resumir aqui, pessoal. Pegando um pré-fixado. Um título do Tesouro pré-fixado, ele sempre vai valer R$1.000 no vencimento. Foi assim que o Tesouro montou o título. Você compra hoje por um determinado valor, por exemplo, R$500, que submetido a uma taxa de juros de 13% ao ano, que é mais ou menos o que está agora, 12 alguma coisa, vão dar R$1.000 no vencimento. Se essa taxa aqui, ela cai, o preço do título tem que subir. Porque se continuar sendo R$500 com uma taxa de 10, não vai dar 1.000. Então, se a taxa vai para 10, o preço tem que ir para 650, por exemplo. Se essa taxa sobe e sai de 13 para 14, o preço tem que cair. Então ele vai caindo. Só que no final ele entrega o combinado, R$1.000. Ele vai ter que entregar o combinado. Só que até o combinado pode ter 10 anos, pode ter 20 anos, ou num título 2055 pode ter